Foi, não. Só foi. Apareceu que está Bom, sendo gravado. está gravado, né? Não, agora que apareceu a mensagem. Bom, então, pessoal, vamos começar oficialmente, tá? Essa aula do livro Mistério da Consciência, do Damásio, né? Então, como eu estava falando com vocês, Damásio, ele é um neurologista português, tá? Por ser um neurologista, as ideias dele são, e vamos entender que ele pensa em questões neurológicas. Embora ele vai citar um momento Freud, Jung e tudo mais, mas ele não vai pensar, não vai ter um pensamento psicológico. Ele vai ter um pensamento voltado às doenças neurológicas, tá? Que é totalmente diferente, por exemplo, do que a gente estuda em laboratório. Ninguém aqui estuda doença neurológica, né? Eu, pelo menos, não estudo, não trabalho com doenças neurológicas, né? Às vezes aparece uma coisa neurológica ou não, mas a gente trabalha muito mais com questões psicológicas. Mas o Damasio entra nos aspectos emocionais, e isso que é interessante, né? Quando falar de emoção, a gente cita logo o Damasio, porque ele tem definições e ideias muito interessantes para a emoção. Mas quando ele olha o ser humano, ele pensa no conjunto de nervo, ele pensa em questões neurológicas. Aí ele vai pensar, isso aqui, se tiver uma lesão numa área tal, isso está voltado a não sei o quê. Se tiver uma epilepsia, se tiver uma amnésia, ele não vai entrar numa depressão, nos transtornos de humor, né, em transtornos psiquiátricos para poder gerar o pensamento dele. Mas, então, apresentando então isso, né, o Damásio, ele tem o mistério da consciência e entendendo que ele se tornou famoso pelo livro Erro de Descartes, né, que foi o primeiro livro dele, se eu não me engano, mas pelo menos o mais famoso, que ele vai falar que Descartes estava errado em separar corpo e mente, né, que corpo e mente precisa ser integrado, corpo precisa da mente, mente precisa do corpo. E por que ele fala isso? Porque ele estuda as pessoas com lesões pré-frontais, né? Chegaram lá na clínica dele, no laboratório dele, pessoas com lesões pré-frontais, e aí ele foi estudar o cérebro dessas pessoas com lesões pré-frontais e qual era esse comportamento dessas pessoas com lesões pré-frontais, né? Então, é quando ele liga o corpo, a mente e as emoções, e aí ele, né? Por isso que o nome do livro é O Erro de Descartes, tá? Mas, então, voltando para esse livro aqui, ou pelo menos começando esse livro aqui, né, que é o Mistério da Consciência, tá? É um livro bem difícil. E aí eu vou mandar uma cartinha para o Damásio, porque eu não concordei com uma questão didática do livro. Que ele vai trabalhar com, acho que são 5 atos, que ele chama, 5 passos, 5 coisas que a gente tem que sair da consciência. Acho que são 5. Enfim. E aí, ao invés dele ser didático, né? Como eu, professora, seria, vamos primeiro falar da 1, vamos primeiro falar para 2. Fica uma confusão danada. Aí ele volta na 1, volta na 2, e aí o meu livro está todo marcado, porque a minha cabeça pensa dessa forma. Então, eu vou lá e volto cá, né? Para depois, quando vocês lerem o livro, ou se alguém estiver acompanhando com o livro, vai acompanhar sob a minha ótica e não sob a ótica do Damásio, né? Mas se um dia eu falar com ele, eu vou falar, Damásio, vamos trocar essa ordem? Então, vamos lá começar sobre consciência, tá? Primeiro, ele define: a consciência é um fenômeno inteiramente privado, de primeira pessoa, que ocorre como parte do processo privado de primeira pessoa que denominamos mente. Ou seja, a Helena também achou difícil, né? Pois é. Que denominamos mente. E ser de primeira pessoa. Agora que eu estou vendo a Helena aí. Oi, Helena, tudo bom? Isso quer dizer que é subjetivo, né? Se é em primeira pessoa, é subjetivo. Quando a gente fala de consciência, é algo subjetivo, tá? Embora nem todos os aspectos de consciência seja algo subjetivo, porque ele vai dividir consciência aqui em vários aspectos. Nem todos os aspectos que ele vai fazer são aspectos subjetivos, tá? Aí ele continua.
A consciência e a mente, porém, vinculam-se estreitamente a comportamentos externos que podem ser observados por terceira pessoa. Então, assim, embora seja subjetivo, embora seja meu, isso está envolvido também com questões e comportamentos externos. E outras pessoas podem ver se eu estou consciente ou não, tá? Isso pode, a gente pode pensar no sentido neurológico, mas não necessariamente todas as vezes que alguém me vê, vai falar assim, ah, ela está consciente, eu posso não estar consciente. Então, é algo, é bem complexo, tá? E vocês vão anotando as questões de vocês, as dúvidas de vocês, e a ideia é eu ficar falando aqui sem parar até umas 2h30 e depois a gente abre para discussão, tá? E, de repente, é uma dúvida que vai ser respondida mais à frente, e aí a gente... E senão a gente não consegue continuar, tá Helena, você não bom? tá compartilhando tela, não? Bom, visto isso, Ah, tá. não estou compartilhando tela, Tá. tá? Vai anotando aí o que eu falar, se ficar na dúvida. Visto isso, ele vai trabalhar com alguns fatos relacionados à consciência. Primeiro fato, alguns aspectos dos processos da consciência podem ser relacionados a operações de regiões e sistemas cerebrais específicos. Ou seja, fala assim, onde é a consciência? Ah, a consciência é na mente. Ah, tá. Mas aonde que é? Em que lugar específico? Ah, se eu falo de consciência, eu estou falando do córtex pré-frontal. Não. Ele vai falar que consciência é super amplo e que tem várias áreas do sistema nervoso que vai estar associada à consciência, tá? E a gente vai ver mais para frente. O segundo fato, que consciência e o estado de vigília são coisas diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa tomou uma anestesia, então ela sai do estado dela de vigília, aí ela volta para o estado dela de vigília e fala assim, agora ela está consciente. Sim, mas pela consciência ser algo tão complexo, termos vários tipos de consciência. Terceiro fato, e talvez o mais revelador, segundo Damasio, eu também acho mais revelador, é que consciência e emoção não são separáveis. Olha que legal. Quando a consciência está comprometida, o mesmo se dá com a emoção. Ele não fala o contrário, né? Quando a emoção está comprometida, eu comprometo a consciência, eu acredito que sim. Mas nesse momento aqui, ele faz essa relação, e aí ele fala, e ele vai falar mais para frente, eu vou apresentar para vocês, qual é a relação com consciência e emoção. É o terceiro fato. O quarto fato que ele chegou a essa conclusão é que consciência não é um monólito. Isso quer dizer o quê? Ah, não é assim, a consciência. Não, a gente tem vários tipos de consciência, das simples às mais complexas. E aí ele vai tratar mais à frente do livro, tá? É... E, e tem o quinto fato, então são 5, que consciência é muitas vezes explicada simplesmente como uma função cognitiva, como uma linguagem, como uma memória, como uma razão, como uma atenção, e não é, tá? Então, são 5 fatos, como eu falei anteriormente, eu colocaria eles em ordem para falar no livro, mas ele não coloca em ordem, tá? E vamos entender, então, que, eu repetindo o que eu falei no começo, que tudo que ele fala não é uma verdade absoluta, é o que ele constatou, né? E segundo a cabeça dele, que é uma cabeça de neurologista, muito ligada às questões emocionais também, ele chega a essas conclusões, também com outras pesquisas, né? Não só a dele, mas influenciado também com outras pesquisas, tá legal? Então, vamos ao primeiro fato. Primeiro fato. Não, eu quis começar pelo segundo fato. Segundo fato. O que quer dizer? Estado de vigília é diferente de consciência. Aí, em relação a esse segundo fato, ele vai tratar só na página 87. Quer dizer assim, uma paciente em estado vegetativo persistente, uma forma mais atenuada de coma,
a pessoa está em coma, mas não chega a ser um coma, em que há sinais de estado de vigília, com grave comprometimento, contudo, da consciência, foi estudada com exame de tomografia de imagem funcional, feito ao mesmo tempo que fotografias de rostos humanos conhecidos eram projetadas em suas retinas. O resultado foi a ativação de uma região no córtex occipitotemporal que sabemos ser afetadas pela percepção de rostos em pessoas normais, despertas e conscientes. Portanto, então ela estava quase em coma. As fotos foram apresentadas, né, de rostos humanos conhecidos, e ela ativou áreas relacionadas à percepção de rostos em pessoas normais que estariam despertas e conscientes. O que o Damásio conclui? Mesmo sem consciência, o cérebro pode processar sinais sensoriais através de diversas estações neurais e causar a ativação de pelo menos alguma das áreas envolvidas na percepção. Então, consciência e estado de vigília podem ser coisas diferentes. E quando eu não estou totalmente consciente, mesmo não estou com 100% da minha consciência, o meu cérebro pode registrar questões de percepção, de ativação, de áreas que estão relacionadas com esses processos de percepção de objetos exteriores que estão me afetando, né? Como ele falou, eram fotos de rostos humanos conhecidos. Então ele fala: concluirei com um comentário sobre o fato de que a emoção ela esteve ausente durante todo o episódio. A suspensão da emoção é um sinal importante nas crises de ausências e no automatismo associados a essas crises. Aí ele já está aqui fazendo uma associação com um outro fato, né, da relação da consciência e com a emoção, que a gente vai tratar mais para frente, mas ele já antecipa. Então, tem uma questão de emoção aí envolvida na questão da consciência. Refletindo sobre esse fato, ouso supor que a ausência da emoção é um correlato confiável do comprometimento da consciência central. Assim como talvez a presença de algum grau de emoção contínua é praticamente sempre associada ao estado consciente. Então, ele vai falar: consciência e emoção andam juntas. A pessoa ali, ela não estava totalmente fora, totalmente inconsciente, né? Ela não estava em estado de coma, mas gerou uma emoção, aquilo ali nela, de ver as fotos, e isso ativou áreas dela de percepção do estado dela, percepção do estado do corpo, percepção do que estava acontecendo em torno, e aí podemos falar. Então, ela tem um grau de consciência, então olha a importância da emoção. Uma situação análoga ocorre habitualmente durante a experiência natural de inconsciência que denominamos sono. O sono profundo não é acompanhado de expressões emocionais, mas no sono com sonhos, durante o qual a consciência retorna de modo singular, é fácil detectar expressões emocionais em animais e em seres humanos. Então, voltou a consciência ali, né? Não é aqueles diferentes tipos de sonos que nós temos, voltou aquele sono que sonha, gerou uma emoção, e aí voltou uma consciência, porque saiu daquele estado de totalmente sono, né? Voltou uma consciência, volta a emoção se eu estou sonhando. Então, é uma relação entre estar consciente e estar com emoção, que vai tratar com mais detalhes posteriormente. Então, esse é o segundo fato. Indo para agora o quarto fato, que são os tipos de consciência, tá? Então, os tipos de consciência é o seguinte: para o Damásio, a gente tem dois tipos de consciência geral: consciência central e consciência ampliada, tá? Consciência central é um fenômeno biológico simples. É um nível de organização do sistema nervoso, é estável no decorrer da vida do organismo, não é exclusivamente humana e não depende de memória, de raciocínio e de linguagem, tá? Então, eu estou consciente do meu estado, do meu corpo, aqui e agora, é a consciência central.
eu estou respirando, eu estou com a temperatura adequada, ou seja, é um fenômeno biológico simples. Está relacionado com o momento e o lugar. Eu estou aqui e agora, porque eu me percebo fisiologicamente. Meu estado fisiológico do meu corpo atinge meu sistema nervoso central e isso atinge a minha consciência central. Eu estou consciente de que eu estou aqui agora. Eu sinto o meu corpo e as sensações que o meu corpo leva para o meu cérebro, tá? E só. Isso é consciência central. Então, os animais, eles têm uma certa consciência bem básica do seu estado fisiológico e, consequentemente, eles mantêm sua homeostase. Se a temperatura está alta, se a temperatura está baixa, né? Se a frequência cardíaca está alta, né? Isso chega no cérebro, ele sabe onde é que ele está, ele sabe como ele está e ele se autorregula. Ou seja, desculpa, é uma consciência simples do ponto de vista neurológico. Então, isso pode estar ali, associado a um estado de vigília ali, como foi colocado anteriormente. Mas a consciência mais complexa é chamada de consciência, para o Damásio, né? Ele que denominou isso, tá, gente? Isso é invenção dele. Consciência ampliada, tá? Não estou falando no sentido pejorativo, isso é invenção dele, não, no bom sentido. Isso é o contrário disso tudo é consciência ampliada. Ou seja, consciência ampliada tem vários níveis, vários graus. Eu tenho um complexo sentido do meu self, da minha identidade, eu como pessoa, quem sou eu, quem é você, o que delimita eu, o que delimita você. Me coloco num ponto histórico individual, então entra a memória. Ricamente ciente do meu passado vivido e do meu futuro antevisto. Olha, bem complexo. Isso se chama consciência ampliada. Então, assim, quem sou eu, Helena? Toda a minha história de vida, tudo que eu passei, tudo que eu senti, o que eu sei, a minha autoconsciência, quando eu chamo que eu sou consciente de tudo que eu faço, consciente de tudo que eu sou, entra um self autobiográfico que está relacionado com a minha memória, né? Não é o aqui e o agora, como a consciência central. É uma consciência ampliada. Sou eu como uma identidade, sou eu como uma pessoa. Entra o self no sentido bem amplo. Então, são coisas diferentes. Consciência central e consciência ampliada. Isso é bem importante da gente definir, né, para várias questões aí dos estudos de vocês, do que vocês pensam, tá? E eu super concordei, né? Quem sou eu para discordar? Mas eu super concordei aí com essas questões de Damásio. E aí a gente vai pensar no seguinte: bom, se tem a consciência Helena, central e tem a consciência. Oi, não tô achando a oi. mãozinha pra levantar. Essa ampliada é só do ser humano? Paulinha, eu só falei o seguinte, para a gente deixar para fazer as perguntas depois, só para, senão, se todo mundo fizer pergunta, porque realmente, né, dá vontade de fazer 300 perguntas, se eu souber responder todas. Mas, senão, a gente não vai chegar. A ideia é eu apresentar o livro todo, não estou nem tratando de um capítulo. Mas sim, Paula, é do ser humano, tá? Porque é autobiográfico. Mas bora lá continuar. É, E a consciência ampliada, ela depende da consciência central. E a consciência central, ela acontece em impulsos. Então, eu tive uma emoção agora, eu tive um fato histórico, um fato que aconteceu comigo, eu tive alterações fisiológicas e isso afetou a minha consciência central, afetou eu me entender no meu aqui e no meu agora. Isso vai causar em mim uma memória biográfica, fisiológica, interoceptiva, e isso vai afetar quem sou eu. Por isso que a consciência ampliada, ela é variável ao longo da vida. Para o Damásio, a gente nasce com uma consciência ampliada pequena, afinal, a gente não passou nada pela vida, né? A pessoa ainda não teve
experiências vividas, fisiológicas e psicológicas e cognitivas, e aí, ao longo da vida, você vai tendo várias experiências fisiológicas, psicológicas e cognitivas, e isso vai moldar você enquanto ser humano. Mas a consciência central, ela sempre esteve presente ali e influenciou naquilo. Então, por exemplo, se eu tive algo que me marcou muito porque ocorreram alterações fisiológicas em mim e meu cérebro percebeu aquilo, então afetou minha consciência central. Aí, afetar a consciência central, voltar a minha homeostase fisiológica e psicológica, vai fazer ali, vai guardar essa memória na consciência ampliada. Tá? Continuando, então, consciência ampliada e consciência central. Por que eu falei que a pessoa, então, ela passa por experiências, afeta aquilo nela, isso vai afetar a consciência central, e aí aquela experiência que ela passou, né, vai afetar a consciência central e, consequentemente, no futuro, a consciência, construindo a consciência ampliada. Porque isso aí é muito importante, pessoal, eu achei muito importante. Tanto as emoções como a consciência central requerem, em parte, os mesmos substratos neurais e que uma disfunção situada estrategicamente compromete ambos os tipos de processamento. Então, a consciência central, ela é muito regulada pela emoção, entende? Porque a emoção é isso tudo que eu estou sentindo agora, aqui e agora. Essas alterações fisiológicas são as minhas emoções. Então, isso vai afetar quem? A consciência central. Ou seja, é... não, é isso. E aí, para a consciência central e para. Além dessas duas definições colocadas para o Damásio, ele coloca duas diferentes definições de self, que não é traduzido nesse livro. Não se coloca eu, não se coloca nada, se coloca self, tá? Como sendo a minha percepção de eu mesmo. Self central e self autobiográfico. E pronto, self. Então, nós teríamos 3 tipos de self para Damásio. Pronto self, um conjunto interligado e temporariamente coerente de padrões neurais que representam o estado do organismo a cada momento. Não somos conscientes do pronto self. Então, a cada momento, o nosso cérebro percebe o nosso organismo, esse chamado pronto self, que vai afetar a consciência central. Correto? Não somos conscientes disso. Porque é a consciência central, ela vai ser um passo à frente, ela vai depender desse pronto self. Meu estado fisiológico que atinge meu sistema nervoso central é o meu pronto self. O self central, ele é não verbal, de segunda ordem, e pode ser acionado por qualquer objeto. O mecanismo de produção do self central sofre mudanças mínimas no decorrer de toda a vida e somos conscientes do self central. Então, se um objeto, ele usa muito essa questão objeto, né? Também muito usado na psicanálise. Por exemplo, se alguém, se algo, se algum fato externo a mim promoveu alterações na minha fisiologia, isso de alguma forma atinge meu sistema nervoso central, vai afetar a minha consciência central. Então, está ligado ao meu self central. Então, quem sou eu naquele momento? Quem sou eu fisiologicamente naquele momento? Então, consciência central é o aqui e o agora, né? Então, quem é você naquele momento? Como você está naquele momento? Isso é alterado ao longo da vida por objetos externos. E o self autobiográfico, que aí está relacionado com a consciência ampliada. O self autobiográfico, ou seja, quem é você, Helena? Né? Meu self relacionado à minha consciência ampliada, eu tenho uma consciência ampla, então eu posso falar quem eu sou.
E é por isso que o nome ele é autobiográfico. É a minha biografia fisiológica, psicológica, né? Completamente consciente, né? E ligada aos seres humanos, né? Constituído de memórias implícitas, de experiências individuais do passado. Então, esse é meu self autobiográfico, construindo a minha consciência ampliada. Essa memória autobiográfica, ela cresce continuamente com as experiências da vida, mas pode ser parcialmente remodelada para refletir novas experiências, tá? Da perspectiva do desenvolvimento, supõe que nas fases iniciais de nossa vida existe pouco mais do que os estados reiterados do self central. Então, nascemos com o self central um pouquinho além daquilo, e à medida que a experiência se acumula, a memória autobiográfica cresce, consequentemente, o self autobiográfico pode ser mobilizado. E aí a consciência vai se ampliando. Então, consciência ampliada. Tá? Independente disso, a memória autobiográfica, o self autobiográfico, vai depender sempre da consciência central. O conteúdo do self autobiográfico somente pode ser conhecido quando ocorre uma nova construção do self central e do conhecimento para cada um dos conteúdos a serem conhecidos. Eu achei isso super legal, assim, super pertinente, porque eu só mudo quando ocorre uma mudança interna fisiológica em mim. Então, o meu self central foi modificado. A minha consciência central foi modificada. Houve alterações fisiológicas, eu me percebi diferente. Consequentemente, aquilo criou uma história, ampliou minha consciência, mudou meu self autobiográfico. Então, embora o conteúdo do self autobiográfico pertença ao indivíduo, de modo absolutamente único, então cada ser humano é único, por ter passado por experiências únicas nesse self autobiográfico, depende do dom da consciência central para ganhar vida. Aí ele filosofou legal aqui, né? Para ganhar vida. Por quê? Porque é na consciência central que ocorrem essas alterações fisiológicas e tudo enriquece a autobiografia, tá? Bom, então isso aí é a consciência ampliada, a consciência central, o self autobiográfico, o self central e o pronto self, tá? Quem ficou na dúvida depois pergunta. Deixa eu ver aqui se tem algumas coisas que são meio repetidas. Essa aqui está se repetindo ali que foi atrás. Então, ele fala, tem algum momento aqui, deixa eu ver onde eu. Ah, que aí a Vanessa vai até gostar dessa história. Na página 90, da questão do Alzheimer, né? Em estágios avançados da doença de Alzheimer, a consciência de alguns pacientes também é comprometida, né? De um modo semelhante ao que acabamos de descrever em uma doença neurológica ali que ele fala. Nos estágios iniciais da doença, você tem perda de memória, mas mantém a consciência. Mas à medida que cresce, você tem uma degradação progressiva da consciência. E isso ele fala, infelizmente, os livros didáticos e as descrições leigas da doença de Alzheimer enfatizam somente a perda de memória, né? Trabalhar com consciência, né? Que é um fato super importante, um aspecto importante, isso não está sendo colocado. Mas o que ele fala? O declínio vai afetando a memória, a consciência ampliada, restringindo progressivamente seu campo de ação, até o ponto em que praticamente desaparecem todas as manifestações do self autobiográfico. Por fim, chega a vez da consciência central ser comprometida nos estágios mais avançados do Alzheimer. Então, é bem interessante isso aí do ponto de vista dele, né? E é uma coisa que a gente vê, né? Mas é muito enriquecedor trazer isso. Em um grau em que até mesmo o simples sentido do self não está mais presente. A pessoa não se reconhecer, né? Bom, então esse foi o quarto ato.
Vamos finalizar com o mais importante deles, aí que já são 2h30, falei que ia acabar 2h30 para a gente entrar na discussão, que é o mais importante. O quinto, não tem descrição nem no livro, que ele fala, consciência não é linguagem, não é memória, não é razão. Ok, quinto fato. O mais importante para ele é o quarto fato. Não, mentira. É o terceiro fato, que é a consciência e emoção, né? Que é uma coisa que a gente trabalha muito. Ele fala assim, olha só, não somos capazes de impedir uma emoção. Assim como a gente não é capaz de impedir um espirro, não somos capazes de impedir uma emoção. A emoção chega e ela vai tomar conta de quê? Do corpo. Emoção é a alteração fisiológica do corpo, seja positiva, seja negativa, seja real, seja não real. Toda vez que você emociona, você tem uma alteração fisiológica do seu corpo. E não tem como a gente impedir, senão não tem emoção. Emoção é toda vez que isso acontece. Você pode não mostrar ela, não demonstrar ela, mas somos tão incapazes de impedir uma emoção quanto de impedir um espirro, né? Ele fala. Então, a emoção, ela está no corpo. E aí é muito legal, porque aí é quando o Damásio fala da importância do corpo e da consciência do corpo para entender as emoções e, mais complexamente, os sentimentos. Então, não há emoção se não há corpo. E aí ele até fala, e as pessoas com lesão medular? Que tem essa conexão entre corpo e cérebro, que é onde estaria a mente, entre aspas, desconectada, né? Aí ele fala assim, essa conexão entre cérebro e corpo, ela acontece via nervosa, e aí consequentemente pega a medula, mas, muito mais do que a via nervosa, ela acontece via química, via sanguínea. Que aí não tem problema, você está com a lesão medular, mas você libera hormônios, neurotransmissores e outras substâncias químicas e vão passear do cérebro para o corpo, do corpo para o cérebro. Então, você teve algo que aconteceu aqui externamente que te afetou, aquilo gera uma emoção, gera alteração fisiológica, e você depois sobe, você percebe essas alterações fisiológicas. Como você percebe? Sobretudo via química, via sanguínea. Tá? Então, tudo bem você ter uma lesão medular. Né? Então, ele dá outras explicações em relação a a questão da lesão medular. Então, o corpo ele é algo muito importante nessa relação com a emoção, tá? Então, nós temos mapas sensoriais do nosso cérebro. Então, a partir do momento que essas alterações ocorrem no nosso corpo, isso é percebido no nosso córtex somatosensorial. Quanto mais complexa essa percepção, isso gera um sentimento. Então, o sentimento ele é algo complexo, atingindo o córtex, que está relacionado com a percepção da emoção, que é completamente fisiológica, básica, que vai lá atingir o self central. Como não há emoção, consciência sem emoção, então a emoção é importantíssima na consciência. E o corpo ele vai ser importantíssimo, porque se a emoção está no corpo. E aí ele fala: o corpo não é do pescoço para baixo, porque a gente também tem a face. Quando ele fala da questão da medular, a gente também tem a face, e a face vai gerar ali as emoções. Então, são muitas coisas, né, que ele fala que a gente pode pensar em várias coisas. Então, assim, para finalizar, que eu vou parar nessa questão da consciência e da emoção, deixa eu ver aqui mais coisas interessantes. É fascinante pensar que a constância do meio interno é essencial para manter a vida e que ela pode ser uma diretriz a uma âncora para o que na mente finalmente virá a ser um céu.
que quer dizer isso? A gente precisa manter a constância do nosso meio interno, homeostase. Isso é essencial para a nossa vida. E isso é uma âncora para o que na mente finalmente virá a ser um self. Volta àquela questão, né? Toda vez que meu meio interno é modificado, e consequentemente eu quero manter o meu meio interno equilibrado, isso é para minha vida, para minha sobrevivência, isso é inconsciente e é assim que promove a vida. Sempre que isso ocorre, isso atinge o meu self e vai construindo o meu self. A vida acontece dentro da fronteira que define um corpo. A vida e o ímpeto de viver existem dentro de uma fronteira. A parede seletivamente permeável que separa o meio interno do externo. A ideia de organismo gira em torno da existência dessa fronteira. Está na página 116. Depois, quem quiser, eu fotografo essa parte aqui, porque eu achei ótima. Depois você me lembra, Helena, página 116. Em criaturas complexas como nós, né? A gente tem não sei quantos bilhões de células, essa fronteira, boa parte dessa fronteira é a nossa pele, né? As mucosas e tal, mas o maior órgão sensorial aí é a pele. E a gente pensar em todos os estímulos sensoriais, o quanto que as questões, né, que a gente volta lá em questões da psicanálise, o quanto que aí os traumas na infância, de não dar contorno para o bebê, de não dar toque no bebê, muito das ideias de Winnicott, né, que esse bebê não recebeu esse contorno, esse holding da mãe para poder limitar quem é ele, né? Quem é ele, quem é ela, quem é ele, quem é o ambiente, né? Que está num ambiente seguro. Olha quanta coisa, né? Que a fala dele vai passando pela nossa cabeça e mostrando para gente, né? Que se você não tem essa fronteira que é o nosso corpo, o quanto que isso pode impactar, então, nas emoções, nas consciências da emoção, das emoções, no seu self, né? No seu self central, no seu self autobiográfico. O que mais? Eu acho que foi só. Eu acho que foi só. Depois vai se repetindo, pessoal. Tem umas questões legais aqui de dor, para as meninas aí que estudam dor, mas que não era o foco aqui. Vou finalizar, então, com uma parte aqui. A ideia que cada um de nós forma de si mesmo, a imagem que aos poucos construímos de quem somos física e mentalmente, ou de como nos inserimos na sociedade, baseia-se na nossa memória autobiográfica, em anos de experiência, e está sujeita à contínua remodelação. Acredito que boa parte dessa construção ocorre de forma inconsciente e que o mesmo pode ser dito da remodelação. Ou seja, a remodelação de nós mesmos, boa parte delas é inconsciente. Esse processo, consciente e inconsciente, em qualquer proporção, são influenciados por todos os tipos de fatores. Traços de personalidades inatos e adquiridos. Ou seja, tem pessoas que se remodelam mais facilmente, né? Inteligência. Então, quanto mais inteligente eu for, de repente, eu procuro me conhecer e permitir que essas mudanças ocorram. Conhecimento, quanto que a cultura influencia nessa percepção, né? O meio social, o meio cultural. O self autobiográfico, que nesse momento exibimos, por exemplo, eu, agora, nesse momento, professora, aqui é uma autoridade que vai estar ali, as pessoas vão. Quem sou eu nesse momento? Né? Esse self autobiográfico, que imagem é essa que eu estou passando? Né? E o que isso está passando para mim? Olha a complexidade disso. Então, esse self autobiográfico que nesse momento exibimos em nossa mente é o produto final, não só de nossas inclinações inatas, né? As coisas que nós nascemos, que foram acontecendo, e experiências de vida reais. Por isso, em outro ponto do livro, ele vai colocar o gen, mas ele não descarta o ambiente, influenciando na construção dessa consciência.
mas também do reprocessamento de memórias dessas experiências sobre a influência desses fatores. Tá? Ok, vamos finalizar aqui. E aí, consequentemente, existe. E aí, qual o lugar do cérebro que está a consciência, né? Vai estar no corpo, vai estar nas áreas somatosensoriais, vai estar no tronco cefálico, vai estar na ínsula, vai estar no córtex pré-frontal, vai estar no hipocampo, né? Você vai falar de memória, né? Vai estar em várias áreas aí, e aí, dependendo, né, da consciência, a gente pode estar ali acessando essas áreas. Vamos lá, alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma colocação? Eu fiquei um pouco perdida ali É pronto self o nome? Porque o self autobiográfico se relaciona com a consciência ampliada. O self central com a consciência central e o pronto self. É como se fosse assim, eu entendi, Paulo, como se fosse mais rústico do self central, entendeu? Que não é dos humanos, que você não acessa, que de alguma forma chega em regiões do sistema nervoso central bem níveis Primitivos. hã? Bem primitivo. Bem primitivos e que te dá um pronto self, mas assim, que é bem longe do self autobiográfico, né? Eu entendi por aí, tá? Porque o self central, ele pode ser consciente, se eu quiser, que é a interocepção que a gente estuda, né? Eu posso ser consciente no estado interno do meu corpo, mesmo que o estado interno do meu corpo seja perceber como está a minha frequência cardíaca, que é algo rudimentar, né? Essa consciência central, self central, eu posso ser consciente disso. O pronto self já não. Então, seria algo mais rudimentar ali do self central. Tá. Quem levantou a mão? Patrícia? Patrícia? Não, não, a minha mão que está levantada. Ah, não, quando eu passo aqui em você, com uma mãozinha. Vai ter gostado. Eu preciso dar uma pausa e tentar fazer uma. Eu acho que vai cair a internet. Não dá para ver a internet agora, não. Oi, Vânia. Aquelas coisas que Oi, acontecem. Helena, tudo bem, querida? Vamos lá. Você está gravando essa aula? Tudo! Estou Saudade. gravando. Tá bem. Aí a gente tem acesso como essa gravação? Também. A gente tem acesso como essa Eu gravação? vou, eu vou ver se eu consigo botar no link do. Então, vou ver se eu consigo colocar como link do YouTube, que aí fica mais fácil. Ah, tá bem. Então tá. Adorei. A aula tá maravilhosa. Adorei. Foi eu que escrevi tudo. Eu sei. Tá Tira, maravilhosa. foi da Masa, né? Não, Eu Damaso só botei de forma, escreveu. tentei botar de forma mais didática, porque ele é Então, complexo, né? Então, você transcreveu, mas você transcreve de uma forma muito acessível, que a gente, para uma pessoa leiga, consegue entender, porque ele tem uma linguagem que é mais rebuscada, mais da medicina, né? Então, eu tô adorando. Tomara que você consiga compartilhar, porque tá tão bom isso, que depois eu quero ter calma para transcrever, sabe? Uhum, com certeza. Aí depois você pega o livro e vai. Tá, eu tenho esse livro, eu tenho, já até li ele. Naquela época que a gente estava fazendo um trabalho sobre consciência, lembra? É. Tem mais. Helena, então, logo no início, tá me escutando? Eu nunca sei se você tá escutando. Tô. Tá. Logo no início tem a questão da diferença de ser diferente do estado de vigília, né? E aí ele deu o exemplo de que uma pessoa em coma, tendo com imagens de pessoas conhecidas, essa pessoa, ela reagiu, né, a essas imagens. Foi o que eu entendi.
E aí, só que só com pessoas conhecidas, porque eu fiquei com isso na cabeça, porque não sei se foi o termo que ele usou, se foi percepção, mas no meu entendimento, ele tinha um input da sensação, e não da interpretação, da percepção sobre aquilo, sobre aquela imagem. Eu fiquei com essa dúvida. Porque se Uhum, gerou essa emoção, quer dizer que teve uma interpretação. Se gerou uhum. essa reação, entendeu? É. Fala. E não, eu entendi o seguinte, né? A pessoa não estava 100% consciente, mas também não estava, né? Enfim, estava ali no meio termo. Mas mais para não ter a consciência, né? E aí, quando foi apresentado rostos para ela que são familiares, gerou no cérebro dela ativações de áreas de percepção que são ligadas à percepção do estado interno do corpo voltado para a emoção externa, né? Aí fala assim, bom, então ela está consciente, estou mostrando para ela aqui imagens, ela está meio Sim. desacordada, não está falando nada, não está se expressando muito, mas o cérebro mostra que teve uma emoção. Então, aí Então, onde mas ele faz a relação da consciência com a emoção, que uma não tem com a outra, né? E que e aí, esse estado de direção são sim. coisas diferentes. Mas aí, nesse caso, entra na consciência central ou na consciência ampliada? Já existe uma memória acerca desse input que gerou essa reação, essa emoção? Não, então, assim, né, se a gente for entender, eu entendo ali que houve uma alteração na consciência central, ou seja, houve uma mudança fisiológica no aqui e no agora. Aqui e agora eu estou vendo essas fotos. Que a central está sempre ligada, ampliada e Uhum. ampliada à central. A ampliada ela é construída através da central. E a central ela é Sim, influenciada pela ampliada. Ou seja, se aquelas pessoas me afetaram, é porque elas já me afetaram de alguma forma no passado. E isso impactou no meu self autobiográfico, né? Impactou na minha consciência ampliada. Né? Então, assim, mudar ali, naquele sim, momento, é consciência central, mudou meu self central. Naquele momento, produziu uma emoção. Né? Que aí ele fala, a consciência ampliada, ela está relacionada tanto com o passado quanto no futuro. A memória, né? Autobiográfica. Quem era eu naquela época, aquela pessoa, quanto que ela me afetou, etc, etc. É óbvio que quando ele não está no estado de plena consciência ali, isso vai ser menos influenciado, mas não tem como uma não influenciar na outra, ah, tá? entendi. Não, é porque eu fiquei com essa dúvida, exatamente isso, porque como essa pessoa não está no estado totalmente consciente, no meu entendimento, isso não afetaria em nada a consciência ampliada, a gente ficaria só nesse estado biológico simples, né? Isso não geraria uma Sim, alteração mais complexa. sim. Então, pensa assim, a E aí, consciência eu ampliada. tinha entendido, não, e eu tinha entendido que para gerar uma emoção teria que entrar nesse estado de consciência ampliado, mais complexo, Não, a emoção é o simples. O entende? Ah, que tá, é a emoção é emoção? simples. Não necessariamente vai Entendeu? A afetar. emoção quando ele fala que emoção e consciência central são os mesmos substratos neurais, porque a emoção é a alteração do meu estado Ah, tá. interno do meu corpo, tá? Então isso vai afetar a minha consciência Uhum. central e, Tá, consequentemente, influenciada e influenciará, porque eu vou me lembrar disso, consciente ou inconscientemente no futuro, a minha consciência ampliada, tá? tá. Entendi. Uhum. Eu acho isso muito assim interessante, né? Essa questão química, se a gente pensar, por exemplo, a mulher tem uma alteração gigante de estrogênio nos ciclos menstruais, na menopausa, né?
e tem alterações emocionais assim, sem ela querer, né? Tá mais triste, tá mais alegre, totalmente influenciada pelos ciclos, pelo ciclo menstrual, com uma mudança hormonal de um hormônio que é muito importante para a gente, que age tanto no sistema nervoso periférico, nos órgãos, etc., quanto no sistema nervoso central. Então, ela é influência de alteração hormonal corporal ligada aos receptores centrais de estrogênio que vão impactar aí nas minhas emoções. Então, a emoção e corpo estão completamente ligados. Toda vez que a gente tem uma emoção, a gente fica triste, fica com raiva, isso é sentido do nosso corpo, isso é alteração fisiológica. Vocês já experimentaram uma questão de vocês estarem sentindo, por exemplo, uma raiva, que é uma emoção que nos deixa bem ativada, né? E aí você fazer um exercício físico logo em seguida, ou então andar rapidamente logo em seguida, né? Parece que aquela raiva se dissipa, porque aquela sensação ela se dissipa. E aí você volta e você nem falou nada, nem conversou com ninguém, nem foi na terapia, nem ligou para a melhor amiga. Mas quando você volta, você está com outra relação com aquela emoção ou com aquele fator emocionador, porque aquela alteração fisiológica sua se dissipou. Então, a emoção é a alteração do estado interno do seu corpo, né? Só que isso vai construindo em você memórias conscientes, inconscientes, que vai influenciar no seu eu, na sua pessoa, em quem você é, na sua autoconsciência de quem você é enquanto ser humano, né? Então, eu acho que o Damásio ele é importante porque ele não descarta o corpo. Ele criou o marcador somático, que são as áreas no cérebro que percebem o corpo, né? Ele criou esse nome. Então, a emoção, ela vai atingir esses marcadores somáticos. E aí, quando a gente elabora mais isso tudo, isso vai se tornando um sentimento e algo mais complexo. Ele destina até um capítulo sobre sentimento, né? Que vai ser diferente de dor, que vai ser diferente de prazer também, que ele fala, eu não falei aqui, mas ele fala aí dessas emoções básicas. Uma outra coisa também que eu achei importante, né, dessa questão da consciência, ele coloca vários exemplos de doenças neurológicas. Então, a pessoa teve uma amnésia, ele até cita um Alzheimer, né? Ele cita diversas doenças neurológicas, porque ele é neurologista. Mas a gente pode pensar estresse pós-traumático, traumas, que vão super influenciar na consciência. Então, quando ele fala assim, não há, quando eu afeto a minha emoção, eu afeto a minha consciência. Aí a pessoa está lá num momento da vida dela que ela sofreu um trauma muito grande. Ou seja, uma emoção muito grande avassaladora, uma alteração fisiológica corporal avassaladora. Ela pode não ter consciência daquilo, como ocorre muito no transtornos pós-traumáticos, nos traumas. As pessoas não se lembram, elas não conseguem relatar. Até naquele livro do Peter Levine, ele fala muito isso, né? As pessoas não conseguem relatar esse trauma. Falar, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu daquela forma. Elas parecem que entram, não, tiram essa memória, né? E não conseguem ter essa memória episódica daquele fato. Ficou marcado porque ela teve, ali ativou os marcadores somáticos, ativou o corpo dela, ativou o corpo, ficou marcado em algum lugar. Ficou marcado no corpo, ficou marcado na mente, né? E na relação corpo-mente. E olha como que isso pode construir um self, então atingiu quem naquela hora? O self central. E a consciência central daquele momento, que é feita por pulsos, ativando a consciência ampliada. Olha como que isso pode ativar o self autobiográfico nela. Quem é essa pessoa hoje? Quem sou eu hoje? Como eu me mostro hoje? Né? Como eu tenho a minha percepção de mim? Né? Se eu falar assim, quem é você, fulano? Quem é você, Urso? Quem é você,
falando? Você vai se auto-relatar. Eu sou assim, eu gosto de mim assim, eu gosto dessas coisas. Então, você tem consciência de tudo que você é, de tudo que você fez. Aí a gente vê, nossa, mesmo uma pessoa sendo marcada por traumas que ela não se lembra, né? Aquilo marcou a consciência dela, central naquele momento, e construiu um self autobiográfico completamente modulado por aquele trauma. Positivamente, às vezes, negativamente, na maioria das vezes, modulado por aquele trauma. Então, olha só que interessante, né? Teve uma explosão de coisas no corpo, fisiológica, afetou o cérebro, construiu ali o self central, ativou o self central, que mudou e vai construindo essa consciência aí ampliada, mostrando, afetando o self autobiográfico do que ela fez naquele momento. Então, ela teve uma emoção muito grande no momento que afetou a consciência. Então, não há emoção, não há consciência sem a emoção, afetando a central e construindo a consciência ampliada. E aí a gente pode pensar em diversas coisas aí, né? Então, aí voltando especificamente para o grupo de pesquisa, a gente pode pensar nas questões do Alzheimer, tem muita coisa aí para pensar em relação a isso. A gente pode pensar nas questões de dor, o quanto que essa consciência, quanto essas emoções, né? O quanto que. E aí a gente pode pensar, né? Então, sempre vocês têm que pensar nas pesquisas de vocês, quanto que a gente pode pensar na sobrecarga do cuidar do outro, quanto que isso está influenciando no eu, quem sou eu, quem é o outro, quando eu coloco um limite entre eu e o outro, ou por que que eu cuido daquela pessoa daquela forma, como é o estudo da Paula com os cuidadores, né? Enfim, a gente sempre tem que pensar ali naquela pessoa que a gente está cuidando ali, tanto na clínica, né, quanto na pesquisa, e tentar colocar essas ideias aqui em prática, né? Eu acho que isso que é a grande jogada. Quem mais quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, uma dúvida? Oi, Kátia, bom te ver. Desculpe o atraso, tive um problema no computador, só consegui entrar, mas que bom que vai ficar gravado, vou poder assistir o É, início. Obrigada. aí pega o comecinho. Oi, tudo bom? Eu entrei também, estava começando Oi, já. Helena. Tudo bom? Bom, parabéns, muito obrigada por essa aula, Helena. Eu ganhei esse livro logo que eu entrei na faculdade, assim, mal sabia o que é buquê e fiquei quebrando cabeça. Eu achei bem difícil de ler, eu achei um alívio. Tentei retomar algumas vezes e eu achei um alívio quando você falou, né, que realmente ele está um pouquinho confuso, assim. E aí eu até fiquei curiosa de ver esse teu livro, né, todo rabiscado aí, né, valeu ouro aí essas anotações. Eu acho que a parte aí que eu acho que a transcrição também da aula vai ajudar bastante também. Eu vou querer pegar e estudar com mais calma. Eu estou lendo agora dele a Estranha Ordem das Coisas. E fala É que dele? que fala também Ah, da questão de que parece que a emoção vem um pouco. Era mais a questão das emoções, sentimentos serem mais primitivos do que se imagina, assim, porque exatamente porque supre uma função básica, né, porque a gente sempre tende a pensar como algo muito evoluído, né, assim, de seres mais complexos e tudo, e tenta mostrar que é o inverso disso, assim. E o que é interessante é que parece que ele vai simplificando um pouco tudo isso que ele traz nesse outro livro. Ele já explica essas coisas. De repente, ele mesmo estava confuso naquela época, e foi depois ele mesmo, assim, mastigando melhor, digerindo melhor as informações na cabeça dele, transcrevendo de uma forma mais simples. Mas daí ele já consegue trazer de uma forma um pouquinho mais didática essas questões, né, da consciência ampliada, essa diferença de emoção e sentimento, né? Eu acho que legal. depois entra. Mas era isso, viu? Muito obrigada. Depois eu vou ver esse aí. Bom, então é isso, pessoal. Eu acho que o livro, né, ele tem um artigo dele na Nature que mostra todo o caminho, né, de emoção. Eu sempre coloco nas aulas a emoção e sentimento. É, eu acho que a gente não, a gente tem que diferenciar emoção, sentimento, saber o que que é um, o que que é o outro na hora que a gente fala, né?
quando a gente está se tratando de consciência, qual é a consciência que vai afetar, né, a construção daquele self, daquela pessoa. Então, a gente, sob o olhar da Márcia, é óbvio que ele não é o senhor da verdade, mas ele, né, é alguém que a gente pode confiar, inclusive ao longo do texto, ele fala, o fulano de tal, eu discordo disso, eu concordo daquilo, né? E a gente tem que entender que ele é um neurologista. Então, embora ele fale de emoção, ele trata pouco de transtornos emocionais, que é muito mais complexo. Quando você tem uma lesão cerebral, lesionei aquela área, pronto. Tem um processozinho de neuroplasticidade, mas lesionei aquela área da fala, não vou mais falar. Pronto, ponto final. Os transtornos emocionais são muito mais complexos, que tem lesão em aula nenhuma, né? São muito mais complexos, né? Da gente esquecer quando quer, ter uma falsa memória. O ser humano é complexo pra caramba, né? Ser consciente quando quer, tomar consciência quando quer. Então, a gente vai ali destrinchando. Vou ver esse livro aí, Helena, depois. Bom, então agradeço muito. Não sei se alguém ainda quer fazer alguma pergunta. Quem for ler o livro, obrigada. Deixa eu ver o que ela está falando. Quem for ler o livro, eu recomendo o seguinte, né? Que a Helena falou assim, eu estou até de olho no seu livro. Quem for ler o livro, eu acho isso, né? São 5 atos, e aí tem que ir marcando. Isso vai ficar do primeiro ato, isso vai ficar do segundo ato. Foi assim que eu tentei construir para poder ler os livros dele, que são os livros que eu li dele, pelo menos os que eu li são bem complexos, né? E é isso. Tá? Bom, então ela vai ficar gravada. Vou tentar deixar o link lá no YouTube, que eu acho muito mais fácil do que para não pesar, né, o computador ou mandar aula. Tomara que fique. Aí depois, se vocês quiserem retomar. E muito obrigada para quem veio, que é de fora do laboratório. Sempre que eu puder, aí, que a gente tiver tempo, porque eu adoro dar essas aulas diferentes, eu adoro ver as pessoas que estão em outros estados, tem gente até que está fora do Brasil, e adoro revê-los, né? Vocês sabem disso, mas né, sempre que a gente consegue, tá? Beijo, obrigada aí pela presença.